Ei, pessoal! Boa tarde, estamos aqui para mais uma live do Projeto Sonhar da Escola Olavo Rodrigues da Costa. E hoje a gente vai conversar com Priscila Assunção, a médica Priscila Assunção. Vamos saber mais sobre como ela realizou esse sonho, como começou esse sonho no coração dela. Eu vou estar chamando ela para a gente poder começar essa live, né? A Rayane entrou. Oi, Rayane, obrigada, hein? Vamos ver se dá certo. Se não der, a gente... Iris, Tânia, Ai, não acredito. Gente, Continua preto. ai, meu Deus. Mais do que a gente... Eu não sei. Eu acho que o pessoal quer te ver. O Aí, pessoal quer ver... Ai, que conseguimos, bom! Graças a Deus. Que conseguimos, bom. deu Aí a certo. Rani falou assim, vai dar certo. E deu certo. Tá Sabia. vendo? Que Ai, ai, bom. que legal a gente estar aqui agora para conversar, né? Você passar um pouquinho da experiência que você viveu, tudo que você passou, desses sonhos realizando, da sensação, né? Eu acompanhei boa parte disso Bom e demais. era como se fosse comigo. É muita emoção mesmo, tudo que você passou. Eu fico muito feliz de ver você agora Tá. realizada, fazendo o que gosta, o que ama. E professor Felipe entrou aí, professor Felipe. Mas agora a gente vai. O que a gente quer é saber da sua história. Como começou esse sonho no seu coração? Como que você conseguiu alcançá-lo? Né? Essa trajetória sua, é isso que a gente quer saber. Aí você conta pra gente aí, Pri, doutora Pri. Então, gente, assim, a minha história, assim, com esse sonho de ser médica, ele é assim, desde que eu me conheço por gente. Eu lembro de mim bem pequenininha, assim, cerca de 4 anos, e eu sempre falei que eu queria ser médica. E assim, não tinha um parente, alguém, não tinha nenhum médico na minha família. Eu sou a primeira médica da minha família, né? Eu venho de uma família simples, né? Graças a Deus a gente nunca passou necessidade, assim, de faltar o que comer, mas a gente já passou muitas dificuldades, assim, na vida, né? Minha mãe é professora, o meu pai, ele é técnico em refrigeração, então a gente nunca teve muitas regalias, né? Graças a Deus não faltava as coisas, mas não era assim, tudo com tanta fartura, a gente não podia escolher tantas coisas, mas nem por isso assim a gente sentia falta. Eu e meus irmãos, né? Tenho 2 irmãos, um mais velho e uma mais nova. Graças a Deus os outros dois também são formados. Uma veterinária, a minha irmã mais nova, e meu irmão mais velho é arquiteto. Mas, assim, começou mesmo esse sonho de ser médica quando eu era muito pequena. Eu sempre que me perguntavam o que que você quer ser quando você crescer? E eu falava, eu quero ser médica. Então eu acredito que foi muito mais assim, um sonho que Deus colocou no meu coração, sabe? Eu não me lembro de algum episódio que eu tenha visto um médico e me espelhado em alguém, né? Eu cresci com essa vontade, sem saber o que, que era ser médica, até sem conhecer a profissão, sem saber a rotina que eu teria, né, no futuro, mas já falava. E aí continuei com essa ideia, fui crescendo, mantendo esse sonho no meu coração. E não tinha noção, né, das dificuldades que poderiam vir. Eu não tinha noção que era difícil passar no vestibular. Eu não tinha noção que a faculdade era muito difícil, que era um curso muito caro. Não tinha essa noção, mas eu fui crescendo mantendo esse sonho e tive muito assim o incentivo da minha família, né, que apesar de não ter nenhum médico, meu pai sempre me apoiou. Quando eu falava que eu queria ser médica, eles me incentivavam assim, a princípio, né, de acordo com que eu ia crescendo. Mas assim, de falando, que legal, seja mesmo, mas e mais pra frente, né, quando chegou a hora mesmo de encarar, eles também me apoiaram. Então, foi assim que começou, né? Eu
acordei com essa vontade. Não sei se foi assim bem acordar, eu me lembro desde pequena querendo e corri atrás, né, desse objetivo. E alcançou, né? Correu atrás e ultrapassou muitas dificuldades, que eu lembro que algumas pessoas falavam com você, assim, por que você não muda, né, de sonho? Por que não sei, faz uma enfermagem, faz outra coisa, uma fisioterapia, não sei. E você, não, eu quero ser médica, isso está no meu coração, né? Você ficou quanto tempo tentando entrar na Então, UFES, né? Porque você estudou na UFES, né? isso. Então, eu não tinha, a gente, como eu falei para vocês, a gente é de uma família simples. Eu não tinha condições financeiras de pagar uma faculdade particular de medicina, né? Uma faculdade hoje de medicina é, em média, uns R$ 6.000 a mensalidade. Então, a gente não tinha condição nenhuma de pagar nenhuma faculdade particular. Então, eu sabia que se eu quisesse mesmo esse sonho, eu teria que passar numa faculdade pública, porque era a única oportunidade, assim, a única chance que eu teria de fazer o meu curso. Então, assim, eu estudei a vida toda em escolas públicas, né? A não ser um ano no ensino médio, que eu entrei numa escola particular porque eu recebi uma bolsa para estudar naquela escola, mas não era uma bolsa de 100%. Então, meus pais ainda teriam que arcar com uma porcentagem da mensalidade. Foi até o Darwin, não sei se os alunos conhecem, e aí eu entrei, mas nem aquela metade daquela mensalidade os meus pais não conseguiam terminar até o fim. Então eu saí, né, no ensino médio de novo da escola particular e voltei para a escola pública. Terminei meu ensino médio na escola pública. Na escola pública, eu não tive tanto incentivo assim. Quando os professores perguntavam o que você queria ser e eu falava que eu queria ser médica, alguns riam de mim, falavam: menina, se toca, você é uma menina, você estuda na escola pública, você vai concorrer com os alunos das melhores escolas, todo mundo quer ser médico. É a maior concorrência da UFES, o curso, né, mais concorrido. Como que você vai ser médico? Por que você não faz enfermagem? Eles falavam isso, tenta fisioterapia. E, assim, em alguns momentos isso me deixava triste, me desestimulava, mexia com a minha autoestima, né? Mas, graças a Deus, eu tive o apoio dos meus pais que não me deixaram desistir. Então, eu terminei o terceiro ano e eu não prestei vestibular naquele ano, porque eu não tinha condições assim, eu não tinha conhecimento para fazer um vestibular para medicina, né? E no ano seguinte, aí logo em janeiro, a gente já procurou entrar num pré-vestibular, porque eu tinha que passar na UFES e eu sabia que estudando sozinha e com o conteúdo que eu tinha de escola pública, talvez não seria possível. Então eu comecei a fazer um cursinho. E aí, nesse primeiro ano de cursinho, eu tive que aprender muitas coisas, né? Que eu não tinha tido no meu ensino médio, algumas matérias que não haviam sido passadas por conta do ensino ser um pouco mais, assim, um pouco menos completo, né? Não abrangia todas as matérias que eram aplicadas no vestibular. Mas aí eu consegui uma bolsa nesse cursinho e aí eu fiz ele, consegui aprender bem, até me sair bem nesse ano, mas não passei na UFES. Né? Passei pela primeira etapa, na minha época era um vestibular de 2 etapas, fazia uma primeira etapa que era o Enem, né? A gente fazia o Enem, e aí se você atingisse uma pontuação limite, você fazia a segunda etapa, que era uma prova discursiva, das matérias específicas. E aí, nesse primeiro ano, eu consegui passar para a segunda etapa, mas não passei no vestibular. Fiquei até longe, assim. E aí, falei, vou tentar de novo, porque era o meu sonho, né? E eu não conseguia me imaginar fazendo outra coisa. Aí, graças a Deus, no próximo ano eu já não precisei pagar cursinho, porque pelo meu desempenho no vestibular, eu recebi uma bolsa. E aí, graças a Deus, eu estudava lá de graça, podia estudar no cursinho, pelo desempenho, e aí continuei estudando.
E era muito estudo, muito estudo. Casa era praticamente 24 horas, vamos dizer assim, né? Era assim, eu saía de casa às 7 da manhã para o cursinho, tinha aula no cursinho a partir da manhã até mais ou menos meio-dia e meia, e eu ficava direto na biblioteca do cursinho, até umas 10 horas da noite, quando meu pai ia me buscar. Estudando, era estudo firme, assim, tinha que estudar muito, porque eu vi, assim, às vezes você, por um ponto, você ficava lá para baixo do centésimo lugar, sabe, de suplência. Então eu tinha que estudar muito, qualquer coisinha fazia diferença, né? E aí eu fiz esse segundo ano, fiz o próximo vestibular. Não passei de novo. E aí dessa vez foi por muito, muito pouco. Foi por menos de um ponto. E o que Era que você zero. sentia quando você recebia essa notícia? Você pensava em desistir? O que passava? Olha, era uma frustração muito grande, assim, porque cada. Era como se a prova valesse o meu ano inteiro, sabe? Assim, então, toda aquela dedicação que eu tinha naquele ano foi por água abaixo em uma prova, em um dia. E aí era bem frustrante, eu ficava bem mal. Minha família que me ajudava muito, meus amigos me consolavam, sabe, nesses momentos. Graças a Deus teve pessoas muito boas na minha vida, assim, que entendiam o meu sonho, que apoiaram o meu sonho e me colocavam para cima nesses momentos que eu ficava mal, porque não é fácil. Não é fácil você ver seu sonho, você ter um sonho e ver ele tão distante assim, porque às vezes eu enxergava ele impossível, eu enxergava ele muito distante. Mas ele E não aí morreu, né? Não morreu no seu coração. não morreu, mas se eu não, eu acredito que se eu não tivesse tido o apoio da minha família que falava não, tenta de novo, talvez eu teria desistido, né? Eu É não sei, importante assim, o apoio, né? É muito importante ter pessoas que te apoiam. E às vezes você não tem, mas mesmo assim você tem que focar em Deus, pensar, não, eu vou conseguir, eu né? acho assim, se você tem um sonho, você precisa correr atrás dele, sabe? O que que você não pode também ficar esperando o sonho cair no seu colo, porque não cai, não cai. A gente tem que correr atrás dele, né? Então é difícil, a gente tem que ter muito esforço, você tem que fazer a sua parte, né? Mas o importante é não desistir. Eu acho que esse é o principal. Às vezes não é, você não tem uma família que vai te apoiar, mas se você não desistir, você persistir, você fazer sua parte e aquele sonho for do coração de Deus para você mesmo, ele vai acontecer. E eu acredito muito assim também na hora certa, sabe, Lia? Que aí nesse segundo vestibular que eu não passei, eu ficava pensando assim, poxa, eu fiz tudo, sabe? Eu já tinha feito tudo. Na minha cabeça eu ia conseguir com as minhas próprias forças. Então eu fiquei bem desmotivada. E era Até muito. o lazer você não tinha mais, você só Eu não pensava tinha, eu nisso. estudava de segunda a segunda, era final de semana, era sábado, né? Ali é que me acompanha nesse período sabia, assim, a gente era puxado. Eu me Marcava as dediquei, coisas, você não podia ir, né? Ah, podia não, tem ir, que eu ficava estudar, sumida tadinha. dos amigos. Sim, eu fiz bastante coisa, assim, e aí depois vem a frustração, porque se sente, né, abrir mão de tanta coisa e à toa. Porque a sensação era que era à toa, né? E aí no próximo ano eu tentei vestibular, eu fiz cursinho novamente, né? Também consegui bolsa e consegui estudar. Só que nesse último ano eu estava mais desmotivada por conta de não ter passado por tão pouquinho. E aí, através de uma amiga que entrou em contato, eu fiz esses primeiros anos no AP, uma amiga falou assim: troca de cursinho para você se sentir, talvez, sei lá, te estimular a ver as matérias de uma outra forma, né? E aí o Darwin entrou em contato comigo, porque eu fiz
também, nesse período, eu fiz algumas provas de faculdade particular, porque o cursinho pagava essas provas eram pagas, e aí eles pegavam os alunos que tinham melhor desempenho e pagavam para eles fazerem as provas para ter um maior índice de aprovação. Então eu passei na MSCAN na época, e aí não tinha condições de entrar, então nem passava na minha cabeça assim. Entrar, nem fiquei feliz, nem comemorei, mas foi através de ter passado na MSCAN que o Darwin entrou em contato comigo se eu tinha interesse de estudar lá. E aí eu ganhei uma bolsa para fazer o pré-vestibular lá, numa das melhores turmas que eles tinham, né, focados para medicina, e eu fui. Mas mesmo assim, mesmo vendo tudo diferente, eu fiquei bem desmotivada. E aí eu mudei o meu jeito de estudar. Esse ano foi o ano que eu menos estudei. Eu estudei assim Eu lembro desse ano. umas 2 horas por dia, enquanto nos outros anos eu estudava de 7 da manhã a 10 da noite, eu estudava umas 2 horas por dia, e aí eu não deixava de Foi o sair com ano meus que você amigos, mais, tipo assim, relaxou, vamos dizer assim, eu né? Você relaxei, estudou, mas eu não vi, era a sua não vida. A sua vida estava sendo estudar. isso, eu não foquei só naquilo. Eu abri assim a minha mente, não deixei de estudar, mas eu estudei bem menos. E foquei em outras coisas. Fui me envolver mais na igreja, fui me envolver, não deixar de sair com meus amigos, de aproveitar minha família. O final de semana eu estava com a minha família. E estudando, né? Continuava fazendo exercícios, mas fazendo exercícios eu não aguentava mais assistir a aula. Então, esse cursinho Darwin que eu ganhei bolsa, eu praticamente não assisti a aula, porque eu não tinha paciência para assistir. Outra coisa assim que também era muito difícil é porque eu via os meus amigos que eram da mesma idade que eu, às vezes até mais novos, entrando na faculdade, sabe? E eu me sentia assim estagnada, meio parada na vida. Parecia que a minha vida não estava andando, estava parada. Estava fazendo faculdade de cursinho, sabe? E isso era bem ruim, eu ficava triste nos momentos que eu pensava nisso, mas eu tinha um sonho, né? E aí, o único jeito de eu realizar esse sonho era passando no vestibular, então tinha que me dedicar. E aí, nesse ano, contra todas as expectativas, eu passei, Gente, né? eu Saí do lembro. estado e graças a Nossa, Deus eu passei. Eu não tinha direito a cotas, né? Por causa daquele 1 ano que eu estudei no Darwin. Com bolsa, eu não tinha direito a cotas, não encaixava nas regras mais de cotas, mesmo tendo terminado no ensino público. Então eu tinha que concorrer com muita gente, sabe? De todas as escolas particulares de Vitória, assim, e isso me fazia me sentir bem inferior. Então eu ter conseguido passar naquele ano, no ano que eu menos estudei, e no ano que eu mais me dediquei também às coisas de Deus, que eu acho que é muito importante, assim, sim. para mim, eu acredito que tem, com certeza, a Eu hora acredito que certa. foi fundamental. Eu lembro que eu pensei a mesma coisa. Falei assim, esse é o ano que ela mais focou nas coisas de Deus, a trabalhar mais, servir mais, estar na igreja adorando. E foi o ano que ela conseguiu passar. É impressionante. Eu sinto assim que Deus foi me preparando, sabe, para esse momento. Preparando. A cada ano desse que eu fiquei ali antes de passar no vestibular, foi Deus me moldando para entrar na faculdade. Porque passar no vestibular também não é a realização do sonho, né? Que eu não sabia. Às vezes eu achava que era o que eu precisava era só passar no vestibular. Mas aí chegou a faculdade de medicina. Próxima etapa. Então, gente, a faculdade de medicina, ela tem uma duração de 6 anos, né? São 12 períodos. É uma faculdade bem longa, bem puxada. É um curso integral. Na UFES, assim, ainda tem assim algumas coisas que deixam o curso um pouco mais difícil, que são alguns professores que têm o prazer em reprovar os Viu o alunos. aluno sofrer, né?
que às vezes, assim, nas faculdades particulares, às vezes é um pouco mais leve. Não tô falando que é fácil, porque eu tenho certeza que não é fácil, mas que às vezes eles são mais repreendidos, né, pela diretoria. Na UFES é cada um por si. E aí foi outro desafio, estudar integral, matérias muito difíceis, provas muito difíceis, e aí você sai de um nível assim onde você tira só nota boa para você tirar seus cinco, seus quatro, e aquilo ali ser muito bom, né? Então, foi outro desafio. Mas graças a Deus, assim, foi muito estudo, muito esforço. Sem estudo não dá. Não dá. Você tem que se dedicar integralmente mesmo. É um curso que te suga muito, fisicamente, mentalmente, né? Você aprende desde cedo a responsabilidade que você vai carregar, que é lidar com vidas, que é lidar com a saúde, que é lidar com o familiar de alguém, porque toda pessoa é querida por alguém e você ter a responsabilidade de fazer, de deixar aquela pessoa um pouco melhor, né? Que nem sempre a gente consegue curar, né? A gente consegue que a pessoa melhore 100%, mas você precisa, no mínimo, confortar aquele paciente. E aí, durante a faculdade toda, a gente vai aprendendo a lidar com essa forma, né? Lidar com paciente grave, lidar com paciente criança, com gestante, lidar com todo tipo de O paciente, idoso. do idoso. Ao longo da faculdade, a gente vai passando todas essas etapas, né? E não é fácil. Não é fácil. É outro desafio. Mas se você está focado em realizar seu sonho e você se dedicar, você passa por ele. Graças a Deus eu não perdi nenhum período. Peguei uma prova final, que é o conhecido Quinto dos Infernos da UFES, mas, Que nome. mas Já passei. imagino. E aí chega a coroação, né? Que é a formatura. Eu me formei ano passado, em maio, no finalzinho de maio, e assim, não tem uma sensação que eu consiga descrever, assim, de você pegar aquele diploma depois de toda essa caminhada. Deve ser demais. Nossa, Muito passar por bom. isso tudo, E né? é uma vitória, assim, que não é de uma pessoa. Eu acho muito difícil você conquistar isso sozinho. Muito difícil, tá? Não tô falando que você precisa que todo mundo te apoie, mas você precisa de alguém, seja um colega seu de faculdade, seja um amigo, seja um professor. Você precisa dos outros. Sim. Não dá para você conquistar as coisas sozinho, sabe? Então, essa vitória, assim, com certeza, da minha família, que me apoiou. Meu pai, assim, eu acho que foi a figura fundamental, que nos momentos que eu quis desistir, porque nesse último vestibular que eu não passei, eu pensei em desistir, porque eu não aguentava mais para vestibular. E aí eu comecei a cogitar, não, vou fazer vestibular para outra coisa mais fácil, que eu passaria, minha nota daria para passar para outra coisa. Então eu vou fazer outra coisa. E meu pai falou assim: não, filha. Eu falei: pai, eu não aguento mais fazer cursinho. Você vai me sustentar até quando? E aí meu pai falou para mim: filha, até quando for necessário. É isso que você quer para sua vida? Você quer ser médica? Eu falei: sim. Ele falou: então você se esforça, vamos mais uma vez. E na hora certa você vai passar. Se for preciso te sustentar até 40 anos, eu te sustento. Foi a palavra do meu pai. E isso daí me animou bastante. Deu força, né? Isso. E aí chega o final, né? Que é a profissão. E aí formei, e agora? E agora? Como é que vai ser? Agora vamos botar na prática que a gente aprendeu nesses 6 anos. Quando eu pensava em ser médica, eu não tinha ideia o que, que era a profissão, assim, da responsabilidade que é.
do, do desafio diário que é. Então, assim, eu cheguei, fui trabalhar. Graças a Deus, eu formei no dia 29 de maio. No dia 2 de junho, eu já estava trabalhando, porque eu tinha conseguido. Fui chamada para dar um plantão de pronto-socorro, recém-formada, fresquinha. Nossa, E aí eu chegou comecei a bem. trabalhar no pronto-socorro. Gente, aí é que vem o baque, você pegar o conhecimento que você tem e você colocar na prática, sendo que você não pode errar. É a vida de alguém. É muita responsabilidade. Então aí você treme na base até para passar um paracetamol. Se o paciente chega com dor de cabeça, você fica com medo de passar um Tilenol para o paciente. Dá pra... Mas, assim, é um desafio diário que você vai vencendo, você vai vendo que você consegue aplicar, mas até hoje, assim, depois que eu comecei, então, dando plantão, pronto-socorro, né, que geralmente é o tipo de trabalho que tem para o recém-formado, né, você não tem especialização, então, geralmente as vagas são, quando você sai da faculdade, ou para pronto-socorro, para trabalhar de plantão, noturno, diurno, ou para você trabalhar na atenção básica, que é em unidade de saúde. A princípio, eu não tive oportunidade em atenção básica, porque você precisa, a atenção básica é coordenada pelo município, então precisa ter ou um processo seletivo ou um concurso para você entrar nesses lugares. Então, como eu formei em maio, não tinha muitos processos seletivos que estavam chamando naquele momento, mas tinha a vaga no pronto-socorro, que assim é todo dia. Se um médico não aparece para dar o plantão, eles já oferecem a vaga para outro. E aí você só precisa ser médico para entrar, né? E aí eu trabalhei. Foi muito puxado. É um trabalho cansativo, tanto fisicamente quanto mentalmente. A parte de dar plantão, porque você lida com paciente grave o tempo inteiro e você não sabe quando que vai ser suficiente, quando não vai. Você trabalha com pouco recurso, né? Às vezes você não tem o recurso que você precisaria para dar uma atenção melhor para aqueles pacientes, então é bem desgastante. E aí eu comecei assim. Aí, mais ou menos no final do ano passado, eu fiquei sabendo de um programa, que é esse que eu trabalho hoje, que é um programa de especialização. A minha mãe está perguntando se valeu a experiência. Valeu muito a experiência. Nossa, foi dando plantão no pronto-socorro que eu adquiri mais experiência, mais segurança nas minhas condutas e que eu vi mais coisa, né? Assim, então eu pude ampliar Variável. muito o meu conhecimento na prática, né? Assim, e aprender a usar o conhecimento que eu tinha da faculdade na prática e às vezes e sob pressão, porque você trabalha o tempo inteiro sob pressão ali, né? É um volume muito grande de pacientes que você tem que atender em um tempo muito curto para tomar decisões rápidas que podem ser definitivas ali. Então, isso trouxe uma experiência gigantesca para mim. Muito bom, muito bom. Mas difícil e desgastante, cansativo. A Estefânia está perguntando se eu tive medo. Eu tive muito medo, muito medo. Na hora de dar plantão, meu primeiro plantão, nossa, eu só tinha medo. E eu tentava fazer uma cara assim de experiente, mas por dentro. Mas deu Tava certo, tremendo, né? tava tremendo. Graças a Deus deu certo. E eu acho o medo bom, às vezes, porque o medo faz você agir com mais responsabilidade, Você pensa sabe? melhor antes de fazer, né? Qualquer coisa. Com certeza. Isso muda, né? O médico, eu acho que quando você perde o medo, a chance de você cometer um erro é muito, É, muito maior.
Eu fico pensando, a primeira vez que eu fui dar aula, eu fiquei nervosa, fui dar aula. Imagina você atender um paciente, assim, coisas, igual você falou, coisas variadas, né? Pacientes com problemas variados, você teve que, na hora, agir, e eles entram no plantão com dor, muita dor, né? Você tem que saber resolver aquilo, ajudar. Você tem que ficar calmo, você não pode desesperar, porque o paciente já está desesperado. Então, o mínimo que você precisa fazer como médico, está no nosso juramento, é você consolar e confortar o seu paciente. Então, se o paciente chega desesperado e você se desespera, você acaba causando mais mal para o paciente do que ele já está. Às vezes, só a forma que você trata com o paciente ali, ele se sentir bem acolhido, ele já melhora. Às vezes com uma frase que você fala para ele, sabe? Então é muito importante, assim, essa parte de empatia também, de você Se colocar no enxergar lugar do todo outro, né? isso, todo mundo como se fosse um parente seu, sabe? Como você gostaria que o seu parente fosse atendido, sabe? Que às vezes a gente acaba, é tanta gente que a gente acaba atendendo no automático. E aí é sempre precisa voltar a parar e pensar, peraí, se fosse minha mãe, eu ia gostar que fosse atendida assim, dessa forma, tipo, tão rápido, tô com dor, toma dipirona, sem nem examinar o paciente, sabe? Que a gente sabe que acontece essas coisas. Então, isso, pensar sempre dessa forma, me ajuda a tratar meu paciente melhor. Tratar como eu gostaria de ser tratada, sabe? Como eu gostaria que meus parentes fossem tratados. E você vê muito retorno disso, sabe? Os pacientes, eles são muito gratos quando você trata eles bem, quando você tem um olhar mais humano para eles. Isso é fundamental para um médico, né? Para alguém que quer cursar medicina, quer ser médico, é fundamental ter essa vontade, esse desejo de ajudar o próximo, né? Esse amor pelo outro. Com E certeza. olhar como você olha, olhar como se fosse alguém que é um parente seu. Como é que você gostaria? Não importa se está cansado, eu sei que você deve cansar demais, né? Igual você falou, tem hora que é automático, mas você tem que parar e pensar, não, eu vou segurar, é o meu trabalho, eu escolhi isso, então eu tenho que atender da melhor forma que eu puder, né? Então, Sim. acho que o estudante, quem quer fazer medicina, tem que pensar nisso, né? Isso é uma coisa assim, se você me perguntasse assim, Priscila, o que você acha que uma pessoa precisa ter para ela ser médico, para ela ser um bom médico? É gostar de gente, é ter empatia, Sim. é Sempre você fala, né? ter esse lado humano, sabe? Porque se você não gosta de gente, você não gosta, às vezes, nem de conversar, tem paciente que você conversando, você trata ele, sabe? Ele só precisava ser ouvido, de você, de ser acolhido. Então, esse é o principal, eu acho que em todas as áreas da medicina. Todas as áreas. Hoje, eu trabalho na medicina de família e comunidade. Eu estou fazendo uma pós-graduação nessa área e eu atuo nessa área. Uhum. E eu, assim, a minha faculdade toda eu achei que eu seria pediatra. Porque ia até todos Eu os meus também. amigos, né, Eu Elia? falava isso. Uhum. Quero ser pediatra. Porque eu amo muito criança, eu gosto muito de lidar com criança. E na faculdade também eu achei que eu faria pediatria, eu gostava muito dos meus ambulatórios de pediatria, mas ao longo da faculdade, eu conheci a medicina de família. Eu participei de uma liga, né, de medicina de família e comunidade. Então, e tive um estágio muito bom nessa área de unidade de saúde. E lá nesse estágio, eu tinha uma preceptora, que é a doutora Cleusa, foi como se fosse uma mãe para mim, que se naquela pergunta assim, você se espelhou em alguém? Depois de trabalhar com ela e ver a forma que ela trabalhava ali, ela trabalha numa unidade de saúde de Vitória, ela tem um salário que não é bom para um médico hoje. A gente
vendo o salário que ela tinha ali, trabalhando ali, 40 horas por semana, ela não tinha um salário legal que compensava ela trabalhar. E a forma que ela trabalhava, assim, muito diferente do que eu imaginava de uma unidade de saúde. Que os relatos que a gente tem, né, são de médicos que tratam de qualquer jeito, que tudo encaminham, né? Você vai para o clínico só para ele te encaminhar para o especialista, muito pouco resolutivo. E ali não, na unidade de saúde que eu trabalhei com ela resolvia tudo. Ela fazia tudo, sabe? Ela cuidava do idoso, da criança, da gestante, tudo. Ela fazia pequena cirurgia ali e ela encaminhava muito pouco, ela era resolutiva e os pacientes ficavam satisfeitos porque eles não precisavam ficar esperando 1 ano, 2 anos na fila do SUS para resolver o problema deles, sabe? Ela resolvia, ela pegava o problema para ela e resolvia. Era saúde mental, era tudo. Então eu me espelhei muito nela e ela meio que me adotou assim nessa parte médica e ela deixou nesse período foi o período que eu mais me desenvolvi na clínica, né, na área médica, que eu pude ver assim um pouco mais na prática como seria trabalhar. E eu gostei muito disso, de você trabalhar com. Eu não gosto de coisas repetitivas, então uma coisa que eu vi na faculdade que eu nunca seria é cirurgião, porque o que eu vi é assim, o cirurgião ele se especializa e acaba fazendo uma coisa sempre, né? Aquilo todos os dias, ele vai fazer colecistectomia, que é cirurgia de tirar a vesícula. Então ele faz uma de manhã, uma à tarde, mas sempre a mesma coisa, sabe? Variando muito pouco. E isso não me chama atenção. Eu gosto no primeiro momento de fazer aquilo, mas aí, a partir do momento que se torna repetitivo, eu perco o interesse completamente. E isso acontece na minha Eu vida, gosto assim. de coisas variadas e de emoção também, coisas Eu gosto diferentes. do que me faz pensar, eu gosto de trabalhar com o que me faz tá sempre assim, tendo que estar ativa, tendo que estar buscando coisas. Como E é que eu aí vou eu resolver encontrei, esse problema, né? Como que eu vou sim, resolver? O que que eu vou fazer? isso, e coisas diferentes, né? Toda hora eu não quero só diagnosticar uma coisa, sabe? Eu quero ouvir cada hora uma coisa diferente, ter que pensar em coisas diferentes. E aí eu me descobri na medicina de família dessa forma. Que eu poderia tratar todo mundo, desde um recém-nascido até um vovozinho, fazer o pré-natal da gestante, depois, quando o neném nascesse, acompanhar a gestante e o bebê. E isso me encantou, assim, nessa área. Mas eu ainda tinha um receio, porque eu ficava pensando, nossa, mas eu vou trabalhar tanto igual eu via minha preceptora trabalhando, ganha tão pouquinho. E aquilo me deixava assim, meio na dúvida o que que eu faria. Tanto que no final do ano passado eu ainda tentei residência para pediatria e não passei. E fui chamada para esse programa de pós-graduação em medicina de família. E aí, assim, eu vim, porque era um programa que era essa especialização, né? São 3 anos de especialização trabalhando. Então, eu trabalho. São 32 horas de trabalho na comunidade, em uma unidade de saúde, mais 8 horas semanais de pós-graduação. Então, eu tenho 4 horas de supervisão, que é vem uma tutora e ela me supervisiona em alguns atendimentos. E tenho 4 horas de estudo, que são para temas ou aulas que eu tenho que assistir para me especializar, O né? estudo nunca para, né? O estudo nunca Nunca para. para. Nunca para. Você nunca sabe tudo, Lia. Na medicina você nunca sabe. E coisas Mesmo novas surgindo também. não só coisas novas, às vezes coisas velhas que você vê todos os dias. Você precisa estar sempre se atualizando, sempre relendo, porque é muita coisa, é muita coisa. E você deixa passar muito fácil, sabe? Se você não usa, você perde. Então, o nosso conhecimento tem que estar sempre ativo. Você tem que estar sempre estudando, você tem que estar sempre se atualizando também para as coisas novas. E hoje eu trabalho com isso.
estou apaixonada pela minha especialização. Não sei ainda se no futuro eu ainda farei pediatria, né? Vou esperar passar esse período dessa especialização, mas eu tô bem satisfeita. Então você está feliz com o seu sonho, se realizou. Tô muito feliz. Era Hoje, isso assim, que você esperava. é mais do que eu esperava, no sentido assim, hoje eu consegui. Porque você pensa assim, né? Eu vejo assim outras profissões que você se forma. E quanto tempo você leva para você se tornar independente financeiramente, na, pela sua profissão, né? Eu tive o privilégio de me formar e em menos de 6 meses eu tinha condições de ter minha independência, sabe, financeira, de inclusive poder retribuir os meus pais coisas que eles fizeram por minha vida inteira, sabe? Isso dá um. Nossa, é a melhor parte. Você conseguir se realizar tanto na parte financeira quanto na parte do seu sonho realizado ali, de você estar todo dia trabalhando com aquilo que você sonhava fazer. A Débora está perguntando onde eu trabalho. Eu trabalho em João Neiva hoje, Débora. Aqui no município de João Neiva. Você não está em E Vitória, né? Você não está perto. não estou em Vitória. Eu trabalhei em Vitória logo que eu formei, fiquei lá um tempo, mas eu vim para João Neiva por essa oportunidade de fazer a pós-graduação e trabalhar junto e ter uma remuneração melhor. Porque hoje eu sou bem satisfeita, assim, nesse sentido. E é muito bom, sabe? É muito gratificante você trabalhar com o que você gosta, mas não tem só coisas boas, assim. Eu Sim. acho importante frisar isso, tá? É uma profissão que ela traz uma carga emocional muito pesada pela responsabilidade que você tem sobre a vida do outro. Então, é uma coisa que eu até estou aprendendo agora, eu tenho que, inclusive, melhorar nisso, aprender a lidar melhor com essa parte emocional de você ser responsável pela vida, pela saúde de tantas pessoas e às vezes o que você faz não é o suficiente, sabe? Nem todo paciente vai melhorar e é muito difícil você lidar com isso. É muito difícil você não conseguir melhorar todo mundo. E nem todo mundo vai melhorar. Por melhor que você seja, por uma melhor atenção que você dê. E às vezes eu fico noites sem dormir, às vezes eu fico dias sem conseguir comer por, por, por conta de problemas de pacientes que eu não consigo resolver, que está fora do meu alcance, Você pega sabe? muito para você, né? Você carrega, você acaba juntando o seu pessoal com o trabalho, levando para casa, né? E isso, igual você falou, você tem que trabalhar isso, né? Sim, e assim, eu acabo sofrendo às vezes com essas questões, né? Pelo outro, que é uma das características que eu acho muito importante você ter, que é você se colocar no lugar do outro, mas às vezes a gente acaba ficando mal, né, demais com isso. Então, lidar com essas questões, lidar com essas questões às vezes é difícil. É muito difícil não se envolver. Eu ainda tô com dificuldade com isso, porque você pega gente de todo jeito. Aham. E você trabalhar no SUS são pessoas que às vezes não têm condições financeiras de correr atrás de um atendimento especializado que você não consegue suprir, né, Difícil. ali com o recurso que você tem, mesmo você fazendo tudo que você pode, não é o suficiente porque precisa sair de você e funcionar uma cadeia ali de atendimento. E muitas vezes não funciona, não funciona. E você vê o paciente sofrendo, querendo ajudar e não conseguindo, isso é difícil. Então, é uma coisa que eu ainda estou aprendendo a lidar para não me fazer mal. Então, é importante as pessoas, eu acho que assim, os alunos, né, que pretendem fazer medicina saberem, também não são só coisas boas, nem sempre a gente consegue fazer tudo. Nem sempre a gente consegue ajudar da maneira que a gente gostaria.
Tem que ter uma força emocional muito grande, né, Priscila, para lidar com essas E senão a coisas. gente acaba adoecendo também, né? Mas isso é com o tempo, né? Tem quanto tempo que você está trabalhando? Tem, deixa eu ver, tem 1 ano e 1 mês que eu tô trabalhando. Um ano e meio. Então, tá no começo ainda, né? O André bombeiro, você conhece? Ele também esteve aqui. Ele falou sobre isso. Depois de um Uhum. tempo, eles conseguem lidar com essa situação. Porque eles também não, eles salvam, né, tiram a pessoa do acidente, levam para o hospital, eles não têm mais esse contato. Mas Sim. até eles ficam pensando, o que será que aconteceu? Como é que tá? Às vezes até procuram saber o que aconteceu com a Uhum. pessoa. E ele falou que com o tempo mesmo que vai aprendendo a lidar com esse tipo de situação. E tem que ser mais frio, né? Você acaba tendo que ser mais frio. Mas mesmo assim, você guarda dentro de você aquela sensibilidade, aquele amor, né? É Aquela esse vontade de outro equilíbrio que bem. é difícil, assim, de não ser frio, de se colocar num lugar no outro, que é o difícil. Assim, você precisa ter uma empatia, mas você não pode também Se envolver deixar isso demais. te fazer tão mal, né? E aí eu tô em busca Exatamente. desse equilíbrio aí. Não, mas Mas tem um ano e alguns meses, né? E eu acho que depois de um tempo você vai conseguir lidar com isso, né? Porque acho senão eu que acho que a maioria dos profissionais que lidam com esse tipo de coisa, com a vida humana, com o bem-estar do outro, eles largariam, né? Porque realmente é muito difícil. Você às vezes não conseguir, as suas mãos humanas não conseguir atender, né? Conseguir resolver o problema daquela pessoa. o que eu É vejo é muito que a difícil. maioria acaba ficando mais frio mesmo, sabe? Eu não queria ser assim, eu não quero ser assim. Eu não quero ser esse tipo de médico que sabe, o paciente tá ali e aí se depois saiu dali, e o paciente ficou muito mal, morreu e não ser só mais um, sabe? Sim, Eu não. não quero ser assim, mas É eu igual também não posso me envolver tanto ser quanto eu tão emocional envolvida, né? Mas igual você falou, tem que ter aquele equilíbrio, né? Tem que ter os dois, e saber lidar com esse. O Docilar, que eu não sei quem é, falou que, né, tem coisas que fogem do nosso controle. É minha irmã. Ah! E aí, Gabi? Que podem confiar em Deus fazendo o melhor. Isso aí. Porque realmente tá tudo nas mãos de Deus, né? E a gente sempre pedir a Deus também para Ele poder colocar no nosso coração, na nossa vida, um jeito de saber lidar com essas coisas, né? Sim, com certeza. Porque realmente é muito difícil. É, Mas mas assim, é muito bom. É muito bom. É, eu me sinto realizada hoje, assim. Realizada na minha parte profissional, assim, nossa, Deus fez muito mais do que eu sonhei assim, nessa parte, sabe? E muito realizada. Realizar um sonho é uma coisa muito boa. Nossa, eu agradeço sempre a Deus por ter conseguido realizar esse sonho, porque eu sei que não foi assim ter conseguido, eu consegui. Não foi eu, sabe? Ele ter permitido que eu passasse por tudo que eu passei, valeu a pena. Não foi fácil, foram muitas etapas difíceis, mas valeu a pena cada dia de estudo, cada noite que eu passei chorando com medo do que viria pela frente. Valeu a pena, valeu muito a pena. você tá aí, né? Fazendo o que você tanto ama todos os dias, né? E isso é maravilhoso. É esse recado que eu quero passar através do projeto para os alunos. Eu tenho aqui tem alunos que estão aí que querem ser médicos, tem a Tamires, né, que passaram para mim, né? Uhum. Thaís, a Vitória, que desejam, e outras, né, também, que desejam se Sim, formar em medicina e têm esse desejo no coração, só que algumas pensam que é muito difícil, né? Que muita gente chega para ela falando que ela não vai conseguir. eu posso dar um recado para elas? É isso que eu quero, é isso que eu ia falar. Vou dar um recado para os estudantes que estão assistindo a gente, que vão assistir depois, que desejam
se tornar médicos e também outras profissões também, né? Mas que às vezes não tem apoio, às vezes a condição financeira não é boa, precisa de um recado seu, dá um recado aí para ele. Então, queridas e queridos que sonham, né, com uma profissão que às vezes parece que tá tão distante, que é tão difícil, que às vezes você não só sente, você vê que é difícil, porque eu não posso falar que é fácil, não é fácil. Mas corre atrás do seu sonho, faz sua parte, vale a pena, não desiste. Você vai passar por desafios, muitos que você vai achar impossíveis de superar, mas continua, só faz sua parte e vai e não desiste, vale muito a pena. Quando você chega, alcança o seu objetivo e você chega lá na frente e você olha para trás, tudo valeu a pena. Tudo vai valer a pena. Você só precisa não desistir. Se é o seu sonho, não desiste. Força, tá? Se vocês precisarem de algum conselho mais específico, quiserem conversar comigo, tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição, tá? Se vocês quiserem, você pode me mandar no direct, conversar comigo, me adicionar, a gente conversa. Porque eu era vocês. Eu já fui vocês, eu estive nesse lugar aí, sabe, de me sentir incapaz, de achar que eu não poderia, que eu era inferior a todo mundo que conseguia, sabe? E não é. Se esse sonho tá no seu coração e tá no coração de Deus, você vai alcançar. A gente não sabe que hora que é a melhor hora para você alcançar, então por isso faz sua parte, tá? Todos os dias, corre atrás, não desiste. Tá, esse é o meu recado para vocês. Não desistam, gente. Corram atrás dos seus sonhos porque vale a pena. Se esforcem, dê o seu melhor, porque vale a pena. Nunca desista dos seus sonhos, né? É, é isso aí. É isso que com essas lives eu quero passar, né? O projeto que é passar a escola, mostrar para eles que é possível conquistar os sonhos, né? Às vezes, um sonho ou outro, não, alguma coisa aconteceu que não tem como. Mas muda de sonho, vai para outro sonho, mas não deixa a vida sem sonhos, né? A vida Não deixe. não tem sentido quando você não tem um sonho. Né? Você não vive bem quando no seu coração não tem alguma coisa que você queira buscar, que você queira conquistar. É isso que a gente quer passar. E é muito legal você estar aqui com a gente, você ter aceitado o convite. Né? Eu agradeço demais, Pri, doutora Priscila. E Tava eu morrendo de vergonha. estava morrendo de vergonha. Mas você viu que não é um bicho de sete cabeças, né? Foi bem tranquilo. Você falou Foi tudo muito certo. bom. Não, eu agradeço o convite. Eu acho, assim, quando você me passou a ideia desse projeto, eu já achei um máximo, porque eu gostaria de ter tido alguém para me incentivar assim, sabe? De chegar alguém, um médico, eu querendo ser médica, e falado: olha, eu estive aí, sabe? Eu consegui, então você consegue também. Se eu conseguir, gente, eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém mesmo, sabe? É questão de correr atrás, de você se dedicar. Se eu conseguir, você consegue. Então, esse projeto, Lia, é um projeto lindo demais. Parabéns pela sua iniciativa de desenvolver esse projeto com seus alunos. Você está de parabéns e assim, um prazer, uma honra poder ter participado e contado minha história para vocês. Espero ter ajudado alguém. Foi um prazer ter você aqui conosco, ter tirado um pouquinho do seu tempo, né? E para poder falar com a gente, dar esse recado tão maravilhoso, falar sobre sua profissão, falar sobre esse sonho, essa realização desse sonho, incentivar, motivar esses jovens, ou também qualquer outra pessoa, né? Qualquer idade. A pessoa tem um sonho e mostrar que pode conquistar, que você consegue. Isso é muito legal mesmo. Eu agradeço a escola, né? Também pelo apoio, a escola Olavo Rodrigues da Costa, a escola que eu trabalho lá em Santa Marta, os professores que estão aí, a Ritiele, a Estefânia, o Felipe, que entrou também, todos os professores que sempre estão acompanhando, a diretora Rita,
Mandar um abraço para todos eles, os alunos que estão assistindo a gente, os alunos que vão assistir, estão gostando muito também dessas lives, que a gente possa continuar e cada vez melhorando mais, né? Isso aí. Isso aí, Que muito bom que deu obrigada certo. mesmo. Que bom. Vamos continuar e vai continuar dando certo. Isso aí. Precisando Então, de qualquer coisa, eu tô aí, gente. isso aí, gente. Abraço para todo mundo. Um beijo, um super abraço. Tchau, fiquem E com até a Deus. próxima live. Semana que vem a gente vai ter mais uma live. Tchau, gente. Tchau.